Os recentes casos de morte súbita no esporte levantaram dúvidas. Afinal, o que está acontecendo com os atletas? Como explicar tantos casos em um curto espaço de tempo? A morte súbita no esporte não é novidade e nem vai deixar de acontecer. Mas cada vez que surge um caso, o debate é reaceso. Como proteger o coração? O grande pulo do gato é a avaliação pré-participação. Então você poder colher uma história para saber se, porventura, na família tem alguém jovem que teve morte súbita, como ele teve, ou você saber se tem alguma doença já da estrutura do coração em algum outro familiar, e depois o teu exame clínico, que também pode identificar um sopro, alguma coisa, e o eletrocardiograma. Ele fazendo esse esforço, ele vai estar monitorado. Então, se porventura aparecer alguma arritmia, ou seja, algum batimento irregular, ou se alteração da pressão, quer dizer, nós temos possibilidade de estar detectando alguma coisa que não está legal. Às vezes, o atleta omite informações do histórico pessoal e familiar para garantir o emprego. Por isso, o exame clínico é tão importante, mas nem sempre é realizado ou exigido pelos clubes. Eu acho que isso tem que estar impregnado na cabeça das pessoas da área médica e também da área de gestão do esporte. Porque essa avaliação pré-participação é uma primeira preservação do ser humano. Já se passaram quase 9 anos desde a morte do camaronês Marc Vivian Foy. Em junho de 2003, o volante desabou em campo na semifinal da Copa das Confederações. Seria um alerta? Não para Serginho. No ano seguinte, o jogador do São Caetano protagonizou o mesmo drama no gramado do Morumbi. Nas últimas semanas, foi a vez dos italianos lamentarem 2 perdas seguidas. Victor Bovolenta, medalhista olímpico em Atlanta, caiu inconsciente em quadra durante uma partida de vôlei, após acusar dores no peito. 20 dias depois, o meia do Livorno, Pier Mário Morosini, sofreu um ataque cardíaco. No mesmo dia, do outro lado do oceano, mais uma morte. Verônica Gomes, da seleção de vôlei da Venezuela, não resistiu a uma parada respiratória. Quando fatalidades como essas acontecem com frequência em um curto espaço de tempo, a população se assusta. E os especialistas em medicina esportiva se preocupam com o impacto negativo que essas notícias podem gerar nas pessoas. Por isso eles alertam: exercício faz bem ao coração. Levar uma vida sedentária pode ser muito mais perigoso. Se eu tenho o coração normal, saudável, não estraga. Pelo contrário, se eu usar pouco, aí que eu vou perder o coração. Então, se você quer manter o seu coração inteiro, bota ele para funcionar, bota ele para acelerar, ele não vai reclamar. Dr. Cláudio Gil tem o dom de incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Esta semana, durante uma palestra sobre saúde e bem-estar, ele destacou que 3 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano por serem sedentárias. A gente precisa ter uma visão mais ampla. Não só que o exercício é importante para contrabalançar tudo isso, que o esporte é saúde, e também que em outras situações do cotidiano que às vezes a gente não consegue olhar, por exemplo, uma morte muito boba, a morte por afogamento. Os dados do nosso Ministério da Saúde indicam mais de 8 mil casos por ano, mais de 30 casos por dia, nas mais diferentes condições, praia, rios, lagos, piscinas, cachoeiras. Então a gente precisa ter uma abordagem ampla, porque a morte no esporte é certamente uma exceção. Dramática, é verdade, mas é uma exceção. Se para uns é difícil dar o primeiro passo, imagine recomeçar depois de um susto. Renato Abreu, do Flamengo, descobriu recentemente que o órgão mais importante de seu corpo estava frágil. Detectou uma arritmia cardíaca, mas com tratamento adequado superou o medo e retornou ao futebol. Alguns vão precisar de um trabalho psicológico, possivelmente, porque cada vez que ele for fazer a atividade, é possível que ele pense que pode algo acontecer de novo. Então, se já existe uma confirmação médica de que está segura a situação, eu posso trabalhar com ele esses pensamentos catastróficos que ele possa estar tendo frente à atividade dele. A mensagem que pode ficar é o seguinte: se o coração seu é saudável, ele não quebra. Você não consegue se matar fazendo exercício. Você pode ficar muito cansado, mas não dá para morrer. Não dá para se suicidar fazendo exercício.